Glória a Deus, a paz do grande eu sou a todos que irão ouvir esse vídeo, amém? E eu tenho uma mensagem aqui que eu recebi de um panfleto, da palavra de Deus, que sempre as pessoas semeiam a palavra de Deus, como eu também semeio a palavra de Deus. E eu achei interessante a mensagem que está registrada nesse panfleto, que diz assim, o título é Quando Tudo é Impossível. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus as renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz renascer. Quando a maldição é certa, Deus a transforma em bênção. Quando parece ser o fim, Deus dá novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com paz. Quando é impossível se levantar, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, abre aspas, não vou conseguir, fecha aspas, Deus está com você. Quando o coração é machucado por alguém, Deus o cura. Quando só a morte, Deus nos faz persistir. Quando a noite parece não ter fim, Deus faz nascer o amanhecer. Quando caímos no profundo abismo, Deus estende a sua mão. Quando tudo é dor, Deus dá o refrigério. Quando alguém diz que nada somos, Deus diz que somos mais que vencedores. Quando difícil se torna o caminhar, Deus nos carrega no colo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Amém? E se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não devolveu a vida que não pertence a você ou a vocês, devolva, entregue-se de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo, independente da religião, da crença, independente de qualquer coisa, se você é branco, se é negro, amarelo, azul, enfim, se é brasileiro, se é estrangeiro, não importa, o importante é a gente entender que temos um Deus, e um Deus que disse que veio para salvar, ele não veio para julgar. Ele veio ganhar almas para o reino de Deus. Ele veio mostrar o amor, mas também a justiça. Porém, esse mesmo Deus que um dia desceu dos céus, veio para o ventre de uma mulher escolhida pelo Pai, o Deus Altíssimo, chamado Maria, foi a mulher escolhida, abençoada e agraciada por Deus. E esse homem, o nome dele aqui na terra foi dado de Jesus. Mas não é só na terra, no céu também ele é conhecido dessa forma. Mas o nome dele no céu não é esse nome, é outro nome que depois aqueles que realmente se renderam, se entregaram a Deus, vai saber qual é o nome dele, quem é ele propriamente. Porque muitos o viram, muitos puderam tocar nele, muitos puderam conversar com ele, muitos puderam ouvi-lo, mas muitos não deram crédito a ele, vendo ele como vocês estão me vendo ou me verão depois desse vídeo já salvo, nessa rede chamada Facebook, nessa live. Então, o próprio Jesus ele disse, bem-aventurado ou feliz aqueles que creram sem ver, porque muitos só querem crer vendo, ou seja, são muitos Tomés da vida que só quer crer se vê as mãos furadas do Senhor Jesus. Mas nós não precisamos. E outra, veja que as pessoas do passado, do Antigo Testamento, o Espírito Santo estavam sobre elas, mas não estava dentro delas. E nós
temos esse privilégio de ter o próprio Espírito Santo, o próprio Deus dentro da gente. E muitas das vezes a gente não reconhece isso, não quer ter Deus dentro da gente, porque Ele fez o nosso corpo para ser templo do Espírito Santo dele habitar dentro da gente. E muitas pessoas ficam destruindo o corpo, bagunçando o templo que Deus fez. Então, meus irmãos, independente se você é cristão ou você não é cristão, se você crê ou não crê em Deus, você crendo ou não crendo, Ele é Deus, vai continuar sendo Deus. Você crendo ou não crendo que Jesus está voltando e voltará para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Ele virá. Eu crendo, você crendo, ou eu não crendo, você não crendo, Ele virá. E Ele já está às portas. Os sinais já estão mostrando a volta do Senhor Jesus. Mas as pessoas estão dormindo espiritualmente. Mas que essa palavra ela possa alcançar milhares de pessoas e que essa palavra venha transformar a vida de todos que irão assistir, de todos que estão assistindo também. A paz do Grande Eu Sou, homem de Deus, José Roberto. A paz do Grande Eu Sou, Adílio Santo, acho que é pastor Adílio Santo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dos senhores e da sua família. E outra, muitos só querem julgar, muitos só querem apontar a vida de um ou do outro. Mas a Bíblia é o nosso espelho, a palavra de Deus é o nosso espelho. A gente tem que se olhar no espelho, como está aqui, ó. Eu estou aqui no salão, no meu barbeiro, e aqui tem um espelho, ó. Eu tenho que olhar para o espelho, ou seja, para a Bíblia, para poder a Bíblia mostrar quem eu sou e quem é Deus na minha vida, e mostrar o que eu ou vocês precisamos mudar, transformar. Não sou eu que vou apontar para o irmão José Roberto, não sou eu que vou apontar para o irmão Adílio, não. É Deus que vai mostrar através do Espírito Santo qual é a mudança que eu devo ter, como a mudança vocês terão que ter. Mas tem pregadores pregando errado, tem pregadores, em vez de trazer as pessoas para o reino de Deus, eles estão fazendo com que as pessoas se distanciem do reino de Deus e ficam pregando inverdades, pregando heresias, pregando coisas que Jesus não ensinou, olhando para o exterior. Eu estou com essa corrente aqui, tem pessoas que me julgam porque eu uso uma corrente dessa. Eu estou com um relógio no meu braço, eu estou com esses anéis nas minhas mãos, mas tem pessoas para olhar mais os anéis, os relógios e a corrente do que o que eu estou abrindo a boca para falar. E fica me julgando, dizendo que eu não sou de Deus, que eu vou até para o inferno se eu não tirar essa corrente do pescoço, se eu não tirar o relógio, se eu não tirar os anéis. Então veja que Jesus nunca olhou para a parte exterior. É tanto que os próprios fariseus hipócritas, eles disseram o quê? Como é que pode seus discípulos não lavam as mãos antes de se alimentar? E Jesus disse o que para eles? O que contamina não é o que entra na nossa boca, o que vai para o nosso ventre, e sim o que sai do nosso coração, do nosso pensamento. Isso é que contamina o homem, e não o que entra. Então, independente se eu ou vocês vão lavar as mãos para se alimentar, não vai nos contaminar. O que contamina a gente e ainda outras pessoas quando não estão protegidas por Deus, não estão fortalecidas em Deus, é as palavras de maldição. Quantas pessoas são usadas, se diz pastor e diz assim: meu irmão, Deus me mostrou que você vai morrer, Deus me mostrou que tem um trabalho feito para você. Deus, ou seja, só quer contar maldição, mas muitas das vezes não vem contar uma bênção, mas não quer dizer que não tem homens de Deus ou mulheres de Deus que vai contar algo de bênção. Claro que a gente sabe que existe a maldição, claro que a gente sabe que existe o diabo, os demônios, os anjos decaídos, que tentam todos os dias, até a gente dormindo, querer nos matar. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo ele anda ao nosso derredor.
bramando, né? Bramando como um leão. Ele não é o leão, mas ele brama como um leão, querendo tragar as almas, as nossas almas. Mas nós temos o leão da tribo de Judá. Ele não é como um leão, ele é o leão. E ele também é o cordeiro que foi imolado, foi moído, foi pregado numa cruz para que eu e vocês tivessem a vida e uma vida em abundância, para que eu e vocês pudessem ter autoridade novamente, tivesse domínio novamente, ter oportunidade de fazer parte do reino de Deus novamente, chamado Jesus. E esse mesmo Jesus que transformou a minha vida e continua transformando, porque a cada dia eu preciso da transformação. Eu não posso dizer que eu já sou 100% transformado, eu não posso dizer que eu já sou totalmente convertido, não. Todos nós precisamos a cada dia nos converter e melhorar a cada dia, com a ajuda de quem? De Deus, e de pessoas também que sejam de Deus, porque existe pessoas também para querer o nosso mal, mas a gente tem que orar, tem que amar essas pessoas, porque Jesus é o amor. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Ele é o amor, ele também é a justiça, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Se você precisa do caminho, é Jesus. Se você precisa da vida, a vida é Jesus. E se você, que ele mesmo diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você vive na mentira, pratica a mentira, ele é a verdade, é ele que pratica a verdade, é ele que quer que nós sejamos verdadeiros como ele é. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando grandiosamente a vida de todos que estão aqui, de todos que ainda não estão, mas irão assistir esse vídeo, e que Deus possa fazer aquilo que eu não posso fazer na sua vida, que Deus venha realizar os sonhos que esteja segundo a vontade dele na vida de vocês. Mas saiba que a gente pode ter carro, a gente pode ter casa, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter o que for, pode viajar para onde for nesse Brasil, nesse mundo, mas se a gente não tiver Jesus, nós não temos nada. Se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não temos nada. O próprio Davi, ele falou para Deus em oração no Salmo 51, para Deus não retirar o Espírito Santo da presença dele, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não era nada. E olhe que ele foi o segundo coração de Deus na terra. Eu e vocês também podem ser o segundo coração de Deus. De que forma? Porque Davi era o segundo coração de Deus? Porque ele obedecia a Deus, mesmo ele sendo falho, mesmo ele pecando contra Deus, fazendo barbaridades como ele fez. Ele foi um homem que adulterou, foi um homem que foi homicida, enfim, ele fez coisas ruins, mas ele reconhecia quando ele errava, ele reconhecia quando ele pecava, e ele ia diante do grandão da Galileia, e ali ele pediu perdão e se arrependia. Porém, o que ele cometia, ele tinha que pagar, porque pagava, porque tudo que nós plantamos nós colheremos. Por isso que a gente tem que entender, meus amados e amadas, que a gente tem que saber o que vai plantar para também saber o que nós colheremos, porque o que o homem semear também ele vai o que? Colher. E ainda a Bíblia diz: não erreis, porque de Deus não se zomba. E aí entra essa parte que diz: o que o homem semear, ele vai ceifar, ou seja, ele vai colher. Então, que Deus venha dar um dia abençoado a todos, e que Deus venha repreender, e eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo o mal sobre a vida de vocês, e que Deus venha derramar bênçãos sem medida na vida de vocês, na família de vocês. Se alguém ainda não tem uma intimidade com Deus, busque a ter, porque o véu já foi rasgado de cima para baixo. Hoje qualquer pessoa tem livre-arbítrio para poder falar com Deus, para falar com o Altíssimo. Antes tinha esse véu que dividia, ou seja, que separava a gente ali para poder falar com Deus. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de falar com Deus aonde a gente estiver, de clamar a Ele, de rogar a Ele, de interceder a Ele. Mas a gente também tem que saber de uma coisa: temos que ser grato a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele fará na nossa vida e ainda está fazendo na nossa vida. Porque tem pessoas que são ingratas, se esquecem de Deus e se esquecem de muitos seres humanos que Deus já usou para poder abençoar
a vida deles, como a minha vida, como direto Deus envia anjos, envia pessoas para me ajudar, para me abençoar, para abençoar a minha família. E esse mesmo Deus é o mesmo de ontem, de hoje, para todo sempre. E Deus, Ele te ama. Se alguém hoje ainda não disse que te ama, Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, e eu também te amo, mesmo sem te conhecer. Por quê? Porque o amor está dentro de mim, e o amor é Jesus. E Ele disse que no amor não há temor, no amor não há medo. Então, que a gente venha estar ligado a esse amor, venhamos estar ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. E é isso, ficam na paz do Senhor Jesus Cristo, e que todos venham reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Não, Maria foi a mulher escolhida por Deus na terra para poder fazer o propósito de Deus. Mas Maria não salvou ninguém. Maria não salva ninguém. João Batista não salva ninguém. Pedro, o diácono Juan Tcheli Nascimento que está aqui falando com vocês não salva ninguém. Mas Jesus Cristo salvou e salva todos os dias. Foi Ele que foi pregado numa cruz para trazer a salvação. A própria Bíblia é bem clara. O único mediador, intercessor entre o homem e Deus se chama Jesus Cristo, não é Maria. A religião que prega errado quer colocar Maria acima e Jesus embaixo. E Jesus sempre esteve em cima e veio para baixo e voltou para cima novamente, mostrando que Ele é Deus. E ela mesmo fala lá na palavra de Deus, ela mesmo diz que ela também depende da salvação, dependia e depende da salvação. Ela reconheceu que Ele era Deus na vida dela, mesmo Ele saindo do ventre dela, porque Ele tinha que vir como homem, Ele não podia vir como Ele é. Por quê? Porque senão Ele seria ilegal na terra, Ele não tinha legalidade. Veja que os demônios, Ele precisa de um corpo. Por que os demônios precisam de um corpo? Porque eles não têm corpo mais. Então eles precisam de um corpo para ele dominar a mente daquela pessoa e dominar o corpo todinho. Então eles são ilegais na terra. Por quê? Porque eles não têm corpo. E Jesus não podia vir e transgredir a lei. Ele tinha que vir em corpo e passar por a etapa no ventre, ser desenvolvido naquele ventre, e no momento certo ele vir à existência, no sentido de sair do ventre da mãe. Mas veja que ele ainda disse para ela, ele na cruz, disse para mulher, o teu filho está aí, cuide de sua mãe, falando isso para João, o discípulo dele do amor, considerado o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Então cuide da sua mãe. Ele não disse assim, cuide da minha mãe, porque ele sabia que ela não era a mãe dele. E Deus não tem mãe. A gente tem uma mãe, mas Deus não. Porque antes da minha mãe existir, Deus já existia. Antes de Maria existir, Ele já existia. Antes de qualquer ser humano existir, Ele já existia. Mas Ele fez a gente imagem e semelhança dEle. E é isso. E que Deus abençoe. Espero que essa palavra venha entrar no coração de vocês. Não olhe religião. Não olhe para o que eu falei quando eu citei Maria, porque em nenhum momento eu falei mal de Maria e nunca vou falar mal de Maria nem de ninguém. Eu apenas estou falando o que está dentro da Bíblia, pregando o que está dentro da Escritura Sagrada. E quem crê, amém. Quem não crê, amém da mesma forma. Jesus, Ele ama todos, Ele não faz acepção de pessoas. Uma coisa que Jesus odeia é o pecado. Eu sou pecador, vocês são pecadores, mas uma coisa é a gente ser pecador, outra coisa é a gente viver a prática do pecado. Então, Deus ele ama o homossexual, Deus ama a lésbica, Deus ama aquele que está se drogando, aquele que está se prostituindo, aquele que está bebendo, enfim, o que esteja fazendo em termos do pecado. Deus ama o ser humano, porque Ele fez a gente mais semelhança dEle. São os únicos seres que são imagem e semelhança de Deus. Tem os querubins, serafins, enfim, tem os anjos, mas não são imagem e semelhança de Deus, são criaturas de Deus. E você que ainda é uma criatura de Deus, passa a ser filho de Deus, porque existe a criatura e existe o filho. E para a gente ser filho de Deus, a gente tem que obedecer a Deus, tem que se render a Deus, tem que descer as águas, se batizar, enfim, tem que fazer esse processo, porque Jesus mostrou, Jesus ensinou
É tanto que ele falou a João que ele tinha que batizá-lo. E assim ele se batizou. E por que eu não vou? Ou por que vocês não vão? Vai depender. Tem situações que aquela pessoa não pode se batizar, como o ladrão na cruz. Ele não pôde se batizar. Ele não pôde participar de uma santa ceia. Mas mesmo assim ele reconheceu numa cruz como malfeitor, como uma pessoa que estava ali porque devia. Mas ele reconheceu o Deus, o Salvador ali naquela cruz no meio entre ele e o outro irmão dele que era um malfeitor também, e o outro ainda o criticou e ainda zombou de Deus, mas ele repreendeu ele e pediu a Jesus. Ele disse o que? Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus disse o que? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que está aqui nesse momento falando, não eu, mas Jesus falando através de mim, porque eu estou ligado a Ele, Ele está ligado a mim. Ele diz na palavra, se a gente está ligado nele e Ele na gente, e as palavras dele estão dentro da gente, a gente pode pedir o que a gente quiser, e assim será feito. Está lá em João capítulo 15, versículo 7. Amém? E é isso, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos, em nome de Jesus. E vamos, meus irmãos, semear a palavra de Deus. Vocês que estão aí do outro lado, semeia a palavra de Deus, fale do amor de Deus, mas também seja a própria palavra de Deus, seja cartas vivas diante das pessoas, como está escrito. Nosso irmão apóstolo Paulo, ele falou que nós temos que ser cartas vivas, e temos que ser o bom perfume, temos que ser o sal da terra e a luz desse mundo também na vida das pessoas. Se você não pode ajudar, amém, mas se você pode ajudar, ajude. Se você também não pode ajudar, não critique as pessoas, não julgue as pessoas, não aponte seu dedo para as pessoas, porque vai ter vários dedos apontados para ti. Se você não quer falar de Jesus, amém, mas se você pode falar, fale de Jesus como ele manda falar sobre ele, da palavra dele, sem julgar, sem apontar, porque a palavra é que julga, não é eu que vou julgar alguém, é a palavra de Deus que julga cada um de nós, amém? E assim eu agradeço por essa rica oportunidade de estar podendo transmitir algo da parte de Deus para todos que estão aí, todos aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. E para quem não me conhece, quem está falando aqui é o Diácono Rancelli Nascimento. E aquele abraço em nome de Jesus, e que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, venha prosperar a sua vida em todas as áreas. Se de repente alguém da sua família está doente, creia que nesse momento Jesus está visitando, Jesus está curando, Jesus está tirando do leito. Se de repente alguém está numa prisão, está numa cadeia, creia que Deus está cuidando dele, creia que ele vai sair daquele lugar transformado. Ore por eles, interceda por eles e creia, amém, minha amada, e creia na vitória. Se alguém aqui tem uma causa na justiça, creia que Deus está entrando com providência na sua causa, nessa causa de justiça, como ele entrou com providência na causa daquela viúva que importunava, persistia, era persistente contra aquele juiz iníquo que não respeitava nem Deus e nem os homens, mas ela entendia que ela tinha um Deus como eu tenho, vocês também têm. O Deus criador do céu e da terra, não é deuses, é Deus, o único, porque o resto é resto, e ele é o único que nós devemos reverenciar, glorificar, porque tudo ele disse que a gente tem que fazer para ele, tudo tem que ser glorificado a ele. O que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, ou seja, tudo que a gente fizer, faça como estivesse fazendo para Deus. Se você não pode ajudar, amém, mas se você pode ajudar, ajude com a palavra, com um abraço, com um bom dia, né? Dizendo para aquela pessoa, meu irmão, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer o melhor para você, para a sua família. Então a gente tem que declarar palavras de vida na vida das pessoas e não palavras de morte, porque a gente já vive em um mundo decaído, já vivemos em um mundo terrível. Então a gente tem que amar o nosso próximo como nós nos amamos, mas a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém? E ainda tem meu amigo aqui, chega aqui meu amigo, chega aqui, chega João Carlos,
E ainda tem meu amigo aqui, ó, meu barbeiro, homem de Deus também, o irmão Rodrigo. Tem aqui meu filhão aqui também, ó, o Juan Carlos também, tá aí, estava estudando, o pai foi buscar no colégio, também homem de Deus, o varãozinho de Jesus, que Deus está preparando para o propósito que Deus tem na vida do Juan Carlos, que é a herança do Senhor, que Deus pôde me abençoar e eu ter esse lindo filho que é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Ficam na paz. Dê uma paz aí ao pessoal. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.